Nós estamos vivendo uma época de crises em todas as esferas sociais. Crise política, econômica, social. Isso tem dominado todo o nosso mundo e a nossa geração está passando por isso. Mas há ainda uma outra crise muito mais alarmante e terrível do que essas, que é a crise humana. E a mensagem de hoje é sobre isso. Tempos trabalhosos. Você tem um minuto para Deus? Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta, no capítulo 3, está escrito: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Aqui o apóstolo Paulo fala a Timóteo, seu discípulo e amigo, algo que aconteceria nos últimos dias da história da humanidade. E ele revela que grandes situações iam acontecer, que ele chamou de tempos difíceis, tempos terríveis ou tempos trabalhosos. E aqui também ele coloca que esses acontecimentos seriam principalmente não na esfera econômica, social ou política, mas na esfera do caráter humano. E ele descreve aqui várias situações aonde essas situações é que demonstrariam essa decadência do caráter humano. E aí ele coloca que essas pessoas apareceriam, e a situação mais terrível dela não é porque essas pessoas apareceriam no mundo de forma daquele mundo que nós conhecemos como mundo sem Deus, ou daquele mundo que as pessoas não conhecem a verdade. Mas o mais terrível de tudo é que essas pessoas apareceriam no meio religioso, no meio daquela esfera que a gente considera como sagrada, como sem impurezas, e que tudo isso apareceria e se surgiria no meio de nós. Essa talvez seria a gravidade do que Paulo escreve aqui. Nós estamos vivendo exatamente esse período, desses últimos dias, desse tempo final, aonde essa decadência do caráter humano, essa dissolvência está aparecendo no meio daqueles que não deveria acontecer, daquilo que pelo menos nós o consideramos um momento mais propício para que aquilo fosse desfeito, que não acontecesse no nosso meio. Mas infelizmente é isso que tem acontecido. E aqui Paulo nos chama a atenção de que essas coisas realmente se tornariam a vir. Apesar de que no Brasil nós vemos que a estatística de crescimento daquele povo que se chama cristão evangélico é grande, mas há também uma situação crescente, é de que essa decadência do caráter humano tem acontecido de forma também alarmante. Mesmo que as pessoas tenham buscado mais a fé, mas as pessoas também têm se tornado mais egoístas, mais avarentas, mais preocupadas em si mesmos do que com o próximo. Essa é uma situação decorrente no nosso meio daquele que a gente chama religioso e de pessoas de bem. Mas infelizmente uma situação de avareza, de egoísmo e de um pensar apenas em si mesmo tem dominado as nossas vidas. E esse foi um acontecimento em que o apóstolo Paulo e também Jesus profetizou que isso aconteceria. Então é um momento de nós pensarmos e refletirmos o que nós estamos fazendo.
principalmente aqueles que têm o poder da hierarquia religiosa, da escala de eclesiologia, onde tem um poder e onde tem um cargo religioso, estarem também nessa mesma situação. Por isso, a minha oração de hoje é que nós possamos nos convertermos realmente de coração, porque tudo que a Escritura nos pede e relata é que nós sejamos solícitos uns para com os outros e que haja um amor entre as pessoas e não uma dissolvência e não um desaparecimento do amor, mas que a gente possa compreender isso e que realmente possamos deixar que o Evangelho de Jesus domine a nossa vida para que possa desaparecer essa dissolvência do caráter humano. Esta é a palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.